É enorme a satisfação de proferir as palavras de boas-vindas a todos aqueles que acorrem ao Recife para participarem do primeiro Fórum da Memória do Norte-Nordeste do Poder Judiciário. Constitui pressuposto da nacionalidade a memória, a preservação do dia a dia dos cidadãos, a preservação das cadeias políticas que fazem com que o Estado avance ou retroaja em alguns momentos. Nós, aqui em Pernambuco, tivemos o cuidado, sob a batuta da desembargadora Neida Mello, tivemos o cuidado de preservar os nossos documentos, os processos e documentos de afetos à administração. Embora a nossa atividade fim seja a entrega da prestação judicional, todos nós temos consciência da importância da preservação desses documentos. Porque, como eu falei no início, é a preservação da memória, condição sine qua non para que se afirme a nacionalidade de um povo. Quem estuda mitologia vai se defrontar com essa afinidade, aliás, essa afinidade sanguínea, né? Quer dizer, está no mesmo DNA da justiça e da memória o fato delas andarem em conjunto. Eu acho que são irmãs amigas que devem continuar compartilhando conhecimento, dialogando, compartilhando intimidades, né? Que é o que os amigos fazem, os irmãos fazem, a família faz. E nesse compartilhamento, fazer com que quem ganhe, ao final das contas, seja a própria sociedade. A ideia é a gente criar um espaço de troca de experiência, um espaço onde a gente possa discutir os nossos problemas, troca de boas práticas na área de arquivo para todos os regionais, porque essa ideia de memória é muito recente para o Poder Judiciário. E há um conflito, vamos dizer assim, de percepção quanto o que seria preservar, o que seria guardar para as atuais e futuras gerações e o que a gente poderia fazer para socializar esses conteúdos, até, inclusive, a partir da Lei de Acesso à Informação. A preservação, ela tem a ver com a guarda em bom estado, né? De bens das mais diversas, dos mais diversos significados, né? Esse patrimônio judiciário, ele não precisa só ser guardado, ele tem que ser guardado e tem que ser comunicado à sociedade. Como o judiciário é um poder menos midiático, né? Ele viveu muito tempo dentro da sua própria redoma, ele deixou de aparecer mais em relação aos poderes executivo e legislativo. Mas agora, nós estamos tomando consciência de que essa é uma atividade que os juízes, que os servidores, têm que tomar para si essa responsabilidade. E aí os presidentes de tribunais, os representantes de memoriais e de museus do judiciário, presidente de comissão permanente de avaliação de documentos, que são esses agentes que estão à frente, eles devem tomar para si essa responsabilidade de dar divulgação, de permitir o acesso a esse patrimônio. Hoje, o judiciário tem uma outra mentalidade, tem uma outra visão com relação a preservação da memória, né? Antigamente nós víamos então os processos findos, né, os autos findos, como um fardo, né, uma coisa que nós tínhamos que eliminar, que nos livrar logo, porque era muito difícil de administrar, é caro, né, para você gerir isso, você guardar, você precisa ter pessoal especializado e demanda tempo. E o juiz está muito preocupado, evidentemente, com a entrega da prestação jurisdicional, né? A sua decisão, em gerir os processos em andamento, não aqueles findos. Então isso realmente não havia uma preocupação.
A importância do Memorial da Justiça do Trabalho, especificamente que eu estou representando aqui nesse fórum, é muito grande, porque durante muitos anos o Poder Judiciário ficou alijado dos programas de preservação de memória. E só há pouco tempo atrás que estamos nos conscientizando dessa necessidade, porque a memória ela não pertence a um determinado órgão da União ou do governo, a memória é pública, é um patrimônio público. Lá no Sul, especificamente, o nosso memorial já tem 10 anos e recebemos há muito pouco, no mês passado, um prêmio, um reconhecimento da Unesco, em que o nosso acervo de processos de 1935 até o ano 2000 foi considerado como parte do patrimônio da memória da humanidade. Isso se deve a um trabalho de conscientização, um trabalho de formiguinha, de muitas pessoas dando pequenos passos, mas no seu conjunto, fazendo um grande movimento de preservação da documentação pública. Estamos aprendendo o melhor modo de fazer, porque os nossos recursos são muito escassos, infelizmente ainda enfrentamos muitas dificuldades, realmente não há uma política ainda instalada eficaz nesse sentido, em que pese os esforços que têm sido feitos, mas ainda nós precisamos de uma política um pouco mais eficaz, precisamos de maior dotação orçamentária e estamos trabalhando, né? Então, e estamos tentando, por intermédio de encontros como esse, essa troca de experiência entre os regionais, vendo como a gente consegue, com que órgãos a gente consegue, quais são os melhores meios, qual o melhor meio de você preservar, o meio mais eficaz, mais barato e mais, ao mesmo tempo, que possa dar uma melhor resposta, enfim. E tudo isso a gente consegue nessas conversas que nós fazemos, nesse intercâmbio. A importância desse fórum foi renovar nossos compromissos, ou seja, o compromisso de todas as instituições ligadas ao Poder Judiciário Federal, não só o trabalhista, não é? E também com o Poder Judiciário Estadual, a Justiça Comum dos Estados, em cujo painel o Tribunal Local de Pernambuco teve um papel fundamental. Pois bem, renovar os compromissos de manter e conservar e divulgar todo o acervo documental existente nas diversas instituições. Com essa troca de experiência, você acaba descobrindo, por exemplo, alguns valores. Só para você ter uma ideia, da pesquisa que eu fiz, não é uma coisa institucional, o único tribunal que tem um historiador no seu quadro é o Tribunal Superior Eleitoral. Estou dizendo do quadro efetivo. Não que eu não possa contratar como terceirizado, ou como dar uma função comissionada para um historiador, que isso já acontece em vários regionais. Mas o único que tem no quadro é o Tribunal Superior Eleitoral. Então vamos ver o que esse historiador está vivenciando e o que ele pode trazer de ganhos para todo o judiciário brasileiro. A oportunidade de se estabelecer uma rede de memória vai permitir que a gente troque essas informações, para que a gente saiba o que é que o outro tribunal está fazendo, para que a gente afine, né, as perspectivas de trabalho. Então, há também uma grande diferenciação em como os gestores de museus são tratados a nível nacional. Então, uns são apenas chefe de seção, outros não tem nenhuma competência, mas foi colocado a um desnível muito grande. Então, o que a gente pretende também ao aproximar essas competências, a gente criar um padrão, uma política nacional de preservação e de museologia para todos os tribunais de segmentos diferentes a nível nacional. Hoje nós estamos aqui nesse primeiro fórum com um representante do CNJ. Importante o CNJ estar presente. Por quê? Porque o CNJ coordena a PRONAME, que é o Programa Nacional de Resgate da Memória, né? E o CNJ é o órgão que edita as resoluções e recomendações para todo o Poder Judiciário. Então, o representante do CNJ ele vai estar aqui, vai acompanhar o evento e vai receber essas demandas que nós temos, né? Uma delas é que esteja no planejamento estratégico dos tribunais para que não ocorra descontinuidade, né, as ações voltadas para a memória e para a gestão documental. Isso evita que de 2 em 2 anos, quando mude um presidente, ou a cada ano, como é na própria Justiça Eleitoral, você tenha que estar alertando o novo presidente: olha, nós temos a gestão documental e a memória que precisa ser cuidada. Então, fazendo incluir isso no planejamento estratégico, a gente elimina esse problema.
No tocante ao Conselho Superior da Justiça e do Trabalho, né, o comitê gestor que eu integro, participamos no dia 6 de junho de uma reunião e entregamos esse documento que foi elaborado aqui em Pernambuco após o fórum ser realizado. Todos acharam muito interessante o documento, mas se reservaram a analisá-lo meticulosamente e dar uma resposta no curso desse período até a próxima reunião, para então formalizarmos, mediante a assinatura de todos os membros do comitê, particularmente ou principalmente da ministra presidente, que é a ministra Maria Assis Calço, do envio desse documento, sob a formação da rede, para o Conselho Nacional de Justiça.